Matemática. Vamos aqui para a página 196, uso dos números decimais. Vocês vão observar que os números decimais têm bastante relação com as frações. Então, vamos lá. Além da situação apresentada na página anterior, podemos verificar a presença dos números em jornais, revistas, supermercados e feiras. A foto a seguir apresenta uma feira de produtos orgânicos, que é um exemplo da situação em que os números estão presentes. Então, que números que eles estão falando? Dos números com vírgula, ó. Coentro, 1,50, então custa 1,50. Aqui, R$2. Aqui o alface, 1,50. Então, a gente vê muito números com vírgulas, né? Em supermercados, lojas. Então, vamos lá. Próxima página, décimos. Vamos aprender aí os décimos. A professora Eliana entregou para os alunos uma figura dividida em 10 partes iguais e pediu para que eles a pintassem como preferissem. Veja ao lado como Marilda pintou sua figura. Ela pintou uma das 10 partes da figura. Assim, dizemos que Marilda pintou 1/10 da figura. Então, aqui, ó, uma figura de 10 repartições, ela pintou 1 de 10, ok? Podemos representar a parte pintada de vermelho da figura pela fração 1/10, né? E também pelo numeral decimal. Então, aqui 0,1. Então, em fração ficaria 1/10, em decimal 0,1. 3. Agora, represente a parte da figura que Geraldo, Marta e Clóvis pintaram por meio de uma fração e um número decimal. Geraldo, então aqui a mesma coisa, tem 10 repartições, ele pintou 2, né? Então, na forma de fração, ficaria 2/10 ou 0,2, ok? A mesma coisa vocês vão fazer aqui na de Marta. A quantidade total e na fração em cima a quantidade pintada. E depois em decimal, 0, quanto que é, né? Que é a parte pintada. A mesma coisa na de Clóvis, da mesmo jeito que tá aqui, ó, que eu fiz do exemplo aqui de Geraldo, tá? Atividades. 1. Escreva a fração e o número decimal que representa a parte pintada de verde de cada uma das figuras. Depois, escreva como se lê cada um desses números. Então, aqui não vai ter espaço para colocar tudo, né? Vamos colocar só a fração e o número decimal. A primeira aqui, ó, ela está dividida em 10 partes. A parte pintada são 7. Então, 7/10, igual a 0,7, ok? 7/10. Então, na fração, 7/10. Em decimal, né? 0,7. A mesma coisa vocês vão fazer na B e na C. Colocar o total de partes pintadas, total, né? Quantidade total com a quantidade de partes pintadas, colocar em forma de fração e em decimal. 2. Getúlio desenhou um círculo e o dividiu em 10 partes iguais. Em seguida, pintou 6 dessas partes. A. Escreva o número decimal que representa a parte pintada de vermelho no círculo. Então, ele quer a forma decimal. A parte pintada nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como ficaria em decimal? 0,6. Então, vocês vão colocar aí, 0,6. B. Getúlio pintou mais ou menos que a metade do círculo? Ele pintou mais, né? A metade aqui seria 5, né? Se tem um total de 10, a metade é 5. C. Se Getúlio tivesse pintado metade do círculo, qual número decimal representaria a parte pintada? Como que ficaria em decimal? 0,5, né? Que é a metade. 3. A professora Rafaela desenhou na lousa um esquema para mostrar aos alunos como se escreve 1 inteiro e 7/10 na forma decimal. Então, a forma que se escreve, né? Ó, o inteiro é um círculo inteiro dividido em 10 partes e todas as partes estão pintadas. Então, um inteiro. 7/10, um círculo dividido em 10 e 7 partes estão pintadas.
Então, aqui, 7 décimos. 1 inteiro e 7 décimos. Assim é a forma que se escreve. 1,7, ok? Escreva na forma decimal e por extenso o número que representa a parte pintada de azul das figuras em cada item. Então, a mesma coisa que ela fez aqui, a gente vai fazer aqui. A primeira, temos uma figura dividida em 10 partes inteira. Então, aqui, todas as divisões de 10 partes inteiras está pintada. Então, um inteiro e aqui nós temos a mesma figura, somente 9 está pintada. Então, um inteiro e 9 décimos, né? Aqui na forma decimal ficaria 1,9. A forma escrita, né? Escrito seria 1 inteiro e 9 décimos, ok? A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Nós temos 3 figuras, as 3 estão pintadas. E aqui temos a mesma figura e só 3 partes está pintada. Então, temos 3 inteiros, né? E aqui temos 3 pintadas, 3 décimos. Então, vocês vão colocar aí 3,3. A leitura ficaria 3 inteiros e 3 décimos, tá? Então, vocês vão fazer aqui, colocando igual tá aqui. Agora, os centésimos. A figura a seguir está dividida em 100 partes iguais e uma das partes está pintada de verde. Dizemos que 1 centésimo da figura está pintada de verde. Sim, né? Temos aqui uns 100 repartições e uma só está pintada. Então, 1 centésimo. Podemos representar a parte pintada de verde da figura pela fração 1 centésimo, né? E também pelo numeral 0,01. Então, aqui, ó, vocês podem observar que aumentou um zero, né? Estamos na casa dos centésimos, então aumenta um zero aqui depois da vírgula. Aqui, em decimal, né, de 10, a gente só coloca um número depois da vírgula, quando é decimal. Centésimos, a gente coloca 2 números depois da vírgula, ok? 1. Escreva a fração e o numeral decimal que representa a parte pintada de verde em cada das figuras. Depois, escreva por extenso cada um desses números. A gente vai colocar aí a fração e a forma decimal. Aqui a primeira, nós temos o mesmo quadrado, né, com 100 repartições. E aqui as partes pintadas são 9. Então, 9 centésimos, né? Na forma decimal, 0,09. Não esqueçam de colocar mais um zero aí depois da vírgula, né? Porque agora a gente está na casa dos centésimos. A mesma coisa vocês vão fazer aqui na B. Vão contar partes pintadas, né? Colocar na forma de fração, total de partes pintadas, com total de separações e na forma decimal. Atividades. 4. Escreva por extenso cada um dos números. Então, aqui nós estamos na casa dos centésimos, né? 2 números depois da vírgula. Então, aqui, a 0,27 vai ficar 27 centésimos. 0,06, 6 centésimos. 0,53, 53 centésimos. 0,65, 65 centésimos. Ok? Somente até aqui.